divina misericórdia, juntos rezemos. Jesus, eu confio em vós. Juntando as nossas mãos, numa atitude de oração e olhando para a imagem da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a sua preciosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e minhas queridas, hoje nós estamos tendo o privilégio de ter um retrato de como era um dia na vida de Jesus. E com isso, Deus está querendo nos ensinar o caminho que nós temos que seguir. São Leão Magno, Papa, dizia que tudo aquilo que Jesus fez, Ele fez não simplesmente por Ele, mas por causa de nós. Por exemplo, São Leão Magno dizia, quando nós celebramos o Natal, não é somente o nascimento de Jesus, mas o nosso nascimento também. Quando Jesus foi batizado e recebeu o Espírito Santo veio por causa de nós. Na cruz de São Leão Magno, ele morreu pelos nossos pecados, para que fôssemos perdoados, e ressuscitou para nos abençoar. E com isto nós entendemos, os evangelhos querem apresentar para nós um programa de vida, uma regra de vida. Se nós queremos realmente merecer o nome de filhos e filhas de Deus, se nós queremos realmente ser amigos de Deus, e é por isso então que neste evangelho nós temos 4 revelações que eu gostaria que você acompanhasse com a sua Bíblia, que você durante a semana voltasse para recordar. E por quê? Porque eu peço ao Espírito Santo que ajude a mim, ajude a você, ajude a todos nós a permitir que realmente este dia de Jesus esteja presente em todos os dias da nossa vida, seja a inspiração para que nós possamos viver neste mesmo estilo de vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira revelação está aí em Marcos, no capítulo 1, versículo 29. Assim que saíram da sinagoga. O que é a sinagoga? A igreja dos judeus, casa de oração. E Jesus indo à sinagoga, Jesus se reunindo com os outros para celebrar a fé, Jesus mostra aos seus discípulos a necessidade de esta atitude estar presente na vida dos seus seguidores. Significa parar as atividades para estar com Deus, reconhecendo a sua importância em nossa vida. E para nós cristãos, isso é mais ainda importante, porque a igreja, meus queridos, foi reunida com a vinda do Espírito Santo, lá naquela sala do cenáculo em Jerusalém. Nós somos a igreja de Pentecostes, nós somos a igreja do Espírito Santo, e quem está cheia do Espírito Santo, quem está cheio do Espírito Santo, se reúne para adorar a Deus. E aqui nós temos que entender uma verdade espiritual importantíssima. A promessa do Espírito Santo é sempre dada no plural. Isto significa, Deus não te dá o Espírito Santo simplesmente para você,
mas o Espírito Santo estará realmente agindo em tua vida, e o sinal desta ação será testemunhado se você for um membro do corpo que é a igreja. Quando nós lemos, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, nós vemos que Jesus diz: eu vos mandarei, portanto, plural, eu vos mandarei o prometido de meu Pai, entretanto permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Quando vem o Espírito Santo, estavam as 120 pessoas reunidas. O Espírito Santo não veio simplesmente individual, o Espírito Santo veio sobre todas aquelas pessoas que estavam reunidas e ali formavam a igreja de Jesus Cristo. A palavra igreja escolhida por Jesus significa a reunião daqueles que são chamados. Somente é atraído para estar aqui, principalmente a cada domingo, que é o dia da ressurreição, para celebrar a sua fé. Somente é atraído aquele que deixa que a voz de Deus seja mais forte no seu coração do que a voz do mundo. Aquele que permite que a voz de Deus o atraia e faça com que reconheça: a nossa vida somente tem sentido, valor, se nós estamos unidos ao Deus Todo-Poderoso. A segunda revelação importantíssima que nós temos que guardar do Evangelho de hoje é apresentada em algo muito simples. Marcos, veja aí, capítulo 1, versículos de 30 a 31. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Aproximando-se Jesus, tomou-a pela mão, levantou-a e imediatamente a febre a deixou. Essa cura é a mais simples de todas as curas. E nós poderíamos até perguntar por que esta cura foi guardada. Por que Jesus não disse assim: faz um chazinho, né? Fica um pouquinho mais na cama, uma coisa tão simples como uma febre, toma aí, né, um analgésico, alguma coisa aí, um antitérmico e pronto, está resolvido o problema. Mas esta cura simples foi guardada justamente para que a gente tenha esta certeza de que nada escapa do olhar de Jesus. Tudo faz parte da sua bondade para conosco. Se nós cremos realmente que Ele está vivo, está conosco, é necessário crer também que nós podemos recorrer a Ele e receber auxílio oportuno. Isso significa o cristão que crê nesta revelação não pode estar contaminado pelo pessimismo. Nós vivemos em um mundo cheio de inseguranças em todos os sentidos. Nós vivemos em um mundo de más notícias. Nós vivemos em um mundo mau. Nós vivemos em um mundo onde cresce a maldade humana. E tudo leva a gente a perder a esperança. Tudo leva a gente a ser pessimista, tudo leva a gente também se tornar igual àquilo que nós vemos no mundo. Mas o cristão verdadeiro, porque tem um encontro com Jesus no seu coração, o cristão verdadeiro, porque tem Jesus e ficou cheio do Espírito Santo, é otimista, tem esperança, não desiste, se levanta, se cai, porque sabe que Jesus toca nas suas necessidades, como tocou lá na sogra de Pedro, e ela se levantou. E é isto que Jesus quer fazer todos os dias em nossa vida: nos levantar, nos levantar, nos levantar dos nossos problemas. E aí então vem a terceira revelação, que nós a encontramos na reação da sogra de Pedro. Marcos 1:31. A sogra de Pedro, logo depois que foi curada, ela pôs-se de pé a servi-los. E isto nos recorda o primeiro sinal da vida cheia do Espírito. Quando Jesus
prometeu o Espírito Santo para os seus seguidores, lá no livro de Atos dos Apóstolos, antes da sua volta para o Pai na ascensão, Jesus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, ele disse: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. A vida cristã, meus queridos e minhas queridas, nunca é solitária, e nem egoísta. Eu fui à missa, eu já cumpri a minha obrigação. Eu e Deus, não. A vida cristã é completamente diferente. Nós temos que entender. Termina a missa, começa o quê? A nossa missão. Nós ouvimos o apóstolo Paulo na segunda leitura dizer: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Em uma outra parte ele vai dizer como são belos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Isto significa, meu querido e minha querida, que nós, se nós temos realmente uma experiência de Deus em nossa vida, nós temos que levar aos outros as maravilhas que nós estamos vivendo. São João Crisóstomo, ele diz: não há nada mais frio que um cristão que não se preocupa com a salvação dos outros. Isso é muito forte, porque em outras palavras, São João Crisóstomo está dizendo: quem não leva a salvação para os outros, é porque não se sente salvo. Porque quem se sente salvo, quem realmente encontrou a Jesus, não se cala mais. O exemplo disso é São Pedro. Quando veio o Espírito Santo sobre ele, antes da vinda do Espírito Santo, ele já havia tido a experiência de Jesus ressuscitado, mas mesmo assim, ainda ele havia ficado com medo. Ele havia negado Jesus 3 vezes, mas logo depois que vem o Espírito Santo, o Evangelho faz questão de dizer que ele fica em pé, e aquele que antes tinha medo prega para uma multidão que estava diante lá da sala do cenáculo. E o livro de Atos dos Apóstolos diz que depois daquela pregação, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se converteram. Isto significa, se eu realmente encontrei a Jesus, se eu realmente estou experimentando Jesus, me devolvendo o sabor e o sentido da vida, eu não posso guardar isso para mim. Eu tenho que levar para a minha casa, para a minha família, para os meus vizinhos, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho. Não se trata, como eu tenho repetido diversas vezes, de falar de religião, porque religião traz divisão, mas se trata de falar que Jesus está mudando a nossa vida. Se trata de falar com naturalidade do amor de Deus. Se trata de não ter vergonha de a gente mostrar o nosso rosto de cristãos neste mundo de trevas. Significa ter a coragem de convidar as pessoas para estarem conosco aqui adorando ao Deus Todo-Poderoso. Por isso eu volto a repetir as palavras de São João Crisóstomo: não há nada de mais frio, e nós poderíamos dizer de mais triste, que uma pessoa que se diga cristã e não se preocupa com a salvação dos outros. O Papa Francisco recentemente disse: se o mundo está nesta situação de violência, de guerra, de corrupção, é porque talvez nós cristãos não estejamos sendo luz, sal e fermento. Porque talvez nós cristãos estejamos ficando quietos. Porque talvez nós cristãos estejamos até acuados, com medo talvez. Porque talvez nós cristãos estamos até aceitando, quem sabe, este estado de coisas. Não há mais nada a fazer, e há muito o que fazer. Nós podemos fazer, se nós soubermos realmente viver pela força do Espírito Santo,
este encontro com Jesus Cristo que transforma a nossa vida. Por isso, para que nós possamos entender este lugar da igreja, para que nós a cada dia possamos confiar na bondade de Deus, para que nós possamos testemunhar, falar de Jesus para os outros, vem a quarta revelação do dia de Jesus, aí em Marcos, no capítulo 1, versículo 35. De manhã, tendo se levantado, muito antes do amanhecer, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele se pôs em oração. Aqui está a causa do fracasso ou do sucesso na vida espiritual. Tem gente que fala assim: eu não vejo sentido ir à igreja. E aí você vai conversando com a pessoa, e você vê que a pessoa imagina que vir à igreja é como ir ao cinema. Não é. Um estádio de futebol, uma danceteria, um supermercado. É completamente diferente. Você vai conversando com a pessoa, e a pessoa imagina: ir à igreja é um negócio, eu acho que chato, por que eu vou lá? Mas por quê? Por um motivo muito simples. Se você não teve um encontro com Jesus, primeira coisa importante, se você não pergunta quem é Jesus para você, e se você depois desta pergunta não diz: Jesus, eu quero abrir o meu coração, entra em minha vida, se você não crê naquilo que você está aí dizendo, convidando Jesus para entrar no seu coração, e se você não crê que Ele entrou, é claro que a igreja vai ser um prédio, é claro que a igreja vai passar a ser um museu, é claro que a Bíblia vai ser uma letra morta, é claro que a missa não passa de uma cerimônia religiosa. Mas por quê? Porque você não teve o encontro, um encontro com Jesus que faz você dizer: Ele está vivo. E por que eu sei que Ele está vivo? Porque transformou a minha vida, porque Ele transformou a minha vida, porque a cada dia Ele é aquele que me dá a luz para eu caminhar. Mas o que é que vai fazer você ter este combustível, este gás? A oração. A oração é o sinal se você está deixando o Espírito Santo realmente te inspirar, te guiar. O Espírito Santo nos atrai para que nós possamos estar com Jesus, rezando a palavra, e assim alargar o nosso coração. Ninguém mantém a sua fé se diariamente não separa um tempo para estar a sós com Deus. Lembre-se sempre, ser cristão sem oração é tão impossível como estar vivo sem respirar. Vamos fazer uma pequena experiência. Topam fazer a experiência, sim ou não? Fiquem 5 minutos sem respirar. 5. Vamos? Quem já fez a experiência agora? A gente já chama o SAMU. A gente chama o SAMU. Você não consegue ficar 5 minutos sem respirar. Sim ou não? Você consegue? Não, você não consegue. Você não consegue. A mesma coisa. Você quer ter amizade com Deus? Quem é que olha o celular? Levanta a mão. Não mente, não é? Todo mundo, levanta a mão aí, que todo mundo tem um celularzinho, por mais simples, não vem com 9 horas para cima de mim, né? Que todo mundo. Quem vê televisão? Também não mente, né? Porque senão a Globo estaria falida, as outras emissoras também juntas com ela, etc, etc. Quem é que conversa com as pessoas? Quem toma café? Pão na chapa? Quem é que almoça? Porque disseram que antes eu falava almoça, depois que cheguei em Itapecerica, agora eu falo almoça, né? Quem é que almoça? Quem é que à noite ou janta ou come um lanchinho? Vocês lembram de tudo isso? Quem é que conversa com as pessoas?
Quem é que relaxa? Quem é que chega de domingo, dá uma voltinha, faz o passeio de paulistano, vai no shopping center? Né? Então, e depois quando viaja para o exterior, pior que o brasileiro faz isso, vai para shopping. Tanta coisa bonita para ver, mas vai para shopping. Então, veja, meu querido, se você tem tempo para todas essas coisas, mais ainda você tem que descobrir a importância do tempo sagrado para Deus. Quando Jesus é apresentado nos evangelhos rezando, não é porque ele precisava de oração, porque ele é Deus. Ele não era Deus? Não é Deus? Sim ou não? Sim. Vocês estão dormindo? Não. Então, ele era Deus, mas ele quis ensinar para nós. Vocês querem ser fortes? Rezem. Querem ser fracos? Não rezem. Vocês querem sentir que Deus está com vocês? Rezem, tenham tempo para rezar. E o Papa Francisco, eu já repeti isso diversas vezes, falou, vamos fazer um pacto, o mesmo tempo que você dá para o celular, dê para Deus em oração. Imaginou? Quanto tempo você fica no celular? Fala para o vizinho. Né? Tem gente que fica horas, se for somar tudo durante o dia, certo ou errado? Certo. Imagine se a gente fizesse isso com Deus. Deus não está pedindo isso, mas Deus está pedindo que a gente aprenda todos os dias a ter esta intimidade com Ele, descobrir que a oração não tem nada de chato, se você entende aquilo que Santa Teresa de Ávila, né, dizia, que eu repito sempre, a oração é o encontro de dois amigos. Quando Deus é realmente meu amigo, eu sinto vontade de estar com Ele, certo? Quando você tem um amigo, você não fica feliz de se encontrar com seu amigo, sim ou não? Muito mais, a gente deveria ficar alegre de a gente se encontrar com Deus todos os dias, através da oração. E aí então nós sentiríamos, quando a oração começa a fazer parte da nossa vida, a nossa fé ganha vida. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque-se na presença amorosa de Deus. Igreja, confiança, testemunho e oração são as 4 revelações de um dia de Jesus. Igreja, confiança, testemunho e oração. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, que o dia de Jesus possa passar a ser o nosso dia, pelo poder do Espírito Santo. Queremos crescer na amizade contigo, Senhor, e por isso nós pedimos, dai-nos a graça de podermos aprender a estar na tua presença pela oração. Amém.